bênção, né, amados? Já está cheio, né? Oh, Jesus bom. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 3. 2 Reis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Vamos caminhar hoje nesse capítulo de número 3 do segundo livro de Reis. Pedir para você manter a sua Bíblia aberta para estar acompanhando aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. 2 Reis, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Pai, te agradecemos por tua palavra, e essa palavra nos alcançou, essa palavra nos tem revelado a Ti, Senhor, e essa palavra tem guiado os nossos passos. Assim, Senhor Deus, nós mais uma vez te pedimos que o Senhor fale conosco, por Tua graça e por Tua misericórdia, através da Tua santa e poderosa palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor, e em Ti nós esperamos. Fala aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O texto sagrado, aqui em 2 Reis, capítulo 3, começa nos colocando a vida de um rei chamado Jorão, filho de um conhecido rei, filho de Acabe. Quando você lembra de Acabe, você lembra de Acabe e Jezabel, e de um período tão terrível e tão perverso, em que se afastaram de Deus de uma forma realmente deliberada, com idolatria e com muita perversidade na nação de Israel. E diz a palavra de Deus que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, a capital de Israel, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então ele faz a referência ali como que estava o reino de Judá e quem lá governava, que era Josafá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém não como seu pai, Acabe, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. No entanto, ele acaba aderindo aos pecados de Jeroboão, que fizera pecar a Israel, e não se apartou destes pecados de Jeroboão. Esses versos iniciais, eles nos situam historicamente em que momento da história de Israel nós nos encontramos. Logo após o reinado de Acabe, paralelo ao reinado de Josafá em Judá. Nos coloca também a personagem, no caso, Jorão, em termos familiar. Quem é Jorão? É o filho de Acabe, aquele rei tão perverso. E também nos dá a percepção espiritual de quem é Jorão. Então, nesses 3 versos,
nós temos um posicionamento histórico, familiar e também espiritual. Espiritualmente, qual é o estado de Jorão? Diz a palavra de Deus que ele era mau aos olhos do Senhor. Ele era mau aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus também diz que ele não era mau como o seu pai e a sua mãe foram maus aos olhos do Senhor. Isso parece nos fazer entender que existe graus diferentes de perversidade, e de fato existe. As pessoas dizem que não existe pecado, pecadinho, né, e pecadão. Pecado, existe gradações de pecado, sim. A questão é que não existe pecadinho no sentido de dizer, não, esse é um pecadinho, Deus não vai levar em conta. Não é assim, mas que há gradação de pecados, há. Pecadinho é pecado e pecadão é pecado. Mas cada pecado receberá a sua punição de acordo com a sua gradação, né? Então nós percebemos que há uma diferença. Assim como seus pais eram maus aos olhos do Senhor, ele também era mau aos olhos do Senhor. No entanto, ele não era mau tanto quanto seus pais. Mas a palavra de Deus nos dá uma outra referência de alguém que foi mau aos olhos de Deus. Tanto é que em toda a genealogia, né, daqueles que governaram sobre Israel, quando falava um rei que não foi um bom rei ali em Israel, sempre fazia, porque ele caminhou segundo o caminho de Jeroboão. Então também foi alguém que não andou segundo o caminho de Deus e que também era mau aos olhos do Senhor. E é este justamente o paradigma da vida espiritual de Jorão. Diz a palavra de Deus que Jorão aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Então, por mais que ele tenha derrubado o ídolo de Baal, Jorão continuou ainda idolatrando outros deuses, em especial os bezerros de ouro, né? Os bezerros construídos por Jeroboão. Aquela idolatria, quando separou-se Israel e Judá, e Jeroboão, com medo das pessoas irem para Jerusalém, para poder adorarem o verdadeiro Deus, no Santo Monte, ali no templo, ele constrói em duas principais cidades um ídolo, um bezerro, para que as pessoas adorem esse bezerro e não saia dos limites de Israel. E ele diz, eis aqui o vosso Deus, Israel. E a palavra de Deus nos diz que, embora Jorão não tenha abraçado os deuses de Acabe e os deuses de Jezabel, Jorão continuou idolatrando e seguindo os caminhos do Deus de Jeroboão, da idolatria, do pecado de idolatria de Jeroboão. Então nós temos aqui uma situação em que a vida espiritual desse governante era uma vida espiritual deplorável. E um governante com a vida espiritual afetada, ele acaba afetando a vida de muitas outras pessoas que está sobre o seu governo. Versículo 4 e versículo 5 diz, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. O que nós temos? Mesa é o rei dos Moabitas, e os Moabitas, eles estão debaixo de Israel no domínio. Eles estão tendo que pagar tributo a Israel. Mas com a morte de Acabe, Mesa, o rei dos Moabitas, percebeu que havia uma grande oportunidade para ele, né? Porque quem quer está pagando pesadas cargas de tributos. E ainda mais está pagando pesadas cargas de tributos que está saindo do seu povo, do seu país, para outros países. Quem quer isso? Nenhum de nós queremos isso, né? Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, a minha primeira faculdade, um professor trabalhou em todo o projeto de
do metrô de Fortaleza. E ele dizia assim, olha, eu já nem acredito mais que esse metrô vai sair, porque já faz décadas que a gente trabalha nisso e não sai. E desde que eu terminei a minha faculdade, já vão mais de 2 décadas e meia. E, ou seja, já vai aí quase mais de meio centenário. E nada de sair isso. E muitas vezes a gente escuta de recursos, às vezes sendo aplicados em outros lugares, e tantas coisas feitas em outros lugares com o dinheiro nosso, com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Aí você imagina os moabitas. Poxa, a gente tem a nossa riqueza, a gente produz, e a gente tem que mandar nossos tributos lá para Israel. Você quer saber de uma coisa? Já que Acabe morreu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar essa transição, e agora nós vamos romper com eles e não vamos mais pagar esse tributo. Esse dinheiro a gente vai investir agora aqui com a gente. E aí Mesa, rei dos Moabitas, ele aproveita essa transição, a morte de Acabe, com a sucessão de Jorão, e ele diz, eu vou aproveitar esse ponto de transição, que vai ser um ponto de fragilidade, e vou romper o poder dele sobre nós. E aí o que acontece? Versículos 6 e 7. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, nessa mesma época, tão logo ele toma ciência dessa decisão e de que deixa-se de pagar o tributo a Israel, ele se vê também prejudicado em esse recurso não estar mais chegando a Israel. E aí, por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, capital de Israel, e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, país vizinho, dizendo, o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse Josafá, subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. O que Jorão faz? Diante daquele momento que ele vai estar perdendo um recurso muito importante para o início do seu mandato, ele resolve fazer o seguinte, eu não posso deixar isso barato. Daqui a pouco outros também vão se rebelar e a situação vai ficar difícil. Eu tenho que fechar esse negócio logo. E aí ele começa o quê? A medir quais são as suas forças para combater essa rebelião dos moabitas. E ele também consulta se há uma possibilidade de uma construção de aliança com Josafá, rei de Judá. E ele mede as suas forças, ele consulta se há essa possibilidade de aliança com Josafá. Josafá, que já tinha se colocado no encrenca anteriormente com Acabe, seu pai. Quem não conhece aquela história de que Acabe se juntou com Josafá para guerrear. E Acabe disse, Josafá, nós vamos fazer o seguinte, eu vou no meio do povo, guerrear junto com os guerreiros, e você vai vestido com as vestes reais. Só que o exército inimigo disse o seguinte, olha, nessa guerra vocês não se preocupem em derrubar soldado. O que eu quero é somente que vocês matem Acabe. Acabe morto, a gente conseguiu o que nós queremos nessa guerra. Só que o que Acabe fez? Josafá, tu vai vestido de rei, que eu vou no meio dos soldados guerreando. Josafá já tinha passado um sufoco. Quase que ele morre. Até que quando ia ser ferido, ele grita e o exército inimigo percebe que na verdade é Josafá e não tira-lhe a vida. Mas no dia que Deus quer tirar a vida de alguém, Ele tira, né? Sim ou não? Um dos soldados atira assim a esmo, atira para cima a esmo o arco. Quando o arco desce, fere justamente quem? Acabe. E Acabe acaba sendo ferido e ferido de morte. Então Josafá já tinha passado por um sufoco. Porque a gente tem que saber que quando a gente se alinha com pessoas que não caminham com Deus, você corre o risco de trazer sobre si todas as mazelas que está sendo atirada contra aquela pessoa. Existem duas questões que você precisa saber muito em termos de guerra. Duas. Primeiro, se você se alinha com pessoas que estão andando no caminho de perversidade,
você saiba que você vai estar correndo os mesmos riscos que virão contra esta pessoa. Não tenha dúvida disso. 2, se você se alinha com quem está lutando as guerras de Deus, saiba que os canhões que estão sendo apontados para ele também estão apontados para você. Você tem que estar pronto. Mas se você está guerreando com Davi, e Davi está guerreando a guerra do Senhor, você sabe que você está com o Senhor. Se você se junta com os perversos, você sabe que os canhões que estão contra você não são simplesmente os canhões do exército inimigo, mas é a própria mão de Deus que está contra. Josafá escapou por pouco. E agora Josafá está de novo, firmando aliança aqui com Israel e com Jorão, que não tinha compromisso com o Senhor. Versículo de número 8 diz: e ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. Ele começa já a estabelecer qual vai ser a estratégia de combate aos moabitas. Mesa, rei dos moabitas, não era bobo para simplesmente parar de pagar os impostos e deixar tudo livre para receberem uma reação do exército de Israel. Então Mesa, o que ele faz? Olha, para a gente fazer isso, vamos primeiro fortalecer aqui a nossa frente, vamos fortalecer aqui os nossos muros, para que a gente não tenha problemas na hora que a gente negar. Quando eles vierem com a reação, a gente está pronto. Só que o que acontece? Nessa conversa e aliança com Josafá, eles decidem que ao invés de seguirem diretamente para Moabe, eles vão dar uma volta para pegarem eles pelo lado mais frágil, atacarem pelo lado mais frágil de Moabe. Versículo 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. Vocês estão percebendo que entrou outro rei na guerra? Só tinha uma aliança entre o rei de Israel e o rei de Judá. Agora nós temos também o rei de Edom. O rei de Edom é aquele que vai ter que ir, porque ele é um vassalo do rei de Judá. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. O rei de Edom, vassalo de Judá, está também junto aqui, somando forças com o rei de Israel e o rei de Judá. E como eles não quiseram avançar diretamente pelo caminho mais curto para combater os moabitas, pois os moabitas tinham se fortalecido para tanto, porque já estavam esperando a reação de Israel, a aliança dos 3 reis, eles acabam rodeando para combater os moabitas. E ao darem essa volta para combater por outra frente, eles se deparam com um grande problema. Depois de marcharem por 7 dias, eles não tinham água para o exército e não tinham água para os animais. Na verdade, eles estavam em uma situação que eles estavam prestes a serem derrotados sem nem entrar na guerra. E se eles entrassem na guerra, eles não tinham condição de permanecer, porque estariam desidratados e não teriam como combater. Então, disse o verso 10, então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quem está falando aqui é Jorão. Jorão diz, que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha só, presta bem atenção no que este rei Jorão, que era mau aos olhos do Senhor, não tanto quanto seu pai e sua mãe, mas adquiriu os mesmos pecados, aderiu aos mesmos pecados de Jeroboão. Olha só como ele se comporta. Agora, nessa situação de dificuldade, não há água para ele, não há água para o exército, não há água para os animais. Ele, agora, depois de todo esse tempo de decisões, depois de todo o tempo de ações, Jorão agora se volta para o Senhor. Ele tomou decisão como se Deus não existisse.
Ele começou a agir como se Deus não existisse, mas na hora que a coisa aperta, na hora que ele já está derrotado, não tem como ele vencer guerra, e aí agora sim ele clama ao Senhor. E olha como ele clama ao Senhor, ele diz: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quem chamou os reis? Quem chamou os reis para guerrear? Jorão foi lá conversar com Josafá, mandou mensageiros. Sim ou não? Jorão consultou o Senhor? Jorão nunca consultou o Senhor. Jorão não foi atrás do Senhor para nada. Ele arrumou a guerra, ele arrumou os aliados, ele mediu a sua força militar, ele estabeleceu como que ele ia guerrear, ele tomou decisão. Deus está à parte, Deus está à margem. Deus não faz parte da história e dos planos de Jorão. Mas quando a coisa aperta, quando a situação está caótica, quando não há mais para onde ir, ele começa a dizer que na verdade é Deus que colocou eles numa enroscada para que aqueles reis morressem nas mãos dos moabitas. Jorão tomou todo tipo de decisão e fez aliança, planejou, saiu à guerra sem nem falar no Senhor e muito menos com o Senhor. Agora que o exército está em iminente risco e a derrota parece inescapável, Jorão lembra do Senhor. Mas lembra do Senhor para culpar o Senhor. A lembrança que ele tem do Senhor não é sequer para pedir socorro, mas é para jogar a conta no Senhor, para culpar o Senhor. E aí o que nós temos, queridos? Quando Jorão fez tudo sem o Senhor, mas o que ele fez deu errado, ele jogou a culpa para o Senhor. E aí olha só o que nós temos na boca de Josafá. O mesmo Josafá que quando esteve com Acabe disse assim: Acabe, é o seguinte, nós vamos sair para a guerra, mas antes disso a gente precisa consultar o Senhor, se a gente pode ou não pode sair para a guerra. Aí trouxeram lá os profetas profetizaram tudo o que Acabe queria ouvir. Aí Josafá parece que tinha experiência de consultar o Senhor, né? Porque ele discerne que o negócio, ele tem um discernimento de que o negócio ali está estranho. E ele olha e diz assim: por acaso aqui não tem nenhum profeta pelo qual se possa consultar o Senhor? Mas tem, mas toda vida que ele aparece aqui só profetiza contra mim. Aí, mas para a gente sair à guerra, Acabe, a gente tem que consultar o Senhor. Aí Acabe manda chamar. O mensageiro vai buscar o profeta. Quando vai buscar o profeta, ele diz: é o seguinte, todo mundo já profetizou que o rei vai ganhar. Vai ganhar a guerra, ele vai ser bem sucedido. Então, quando você chegar lá, você já chega profetizando que essa guerra o rei vai ganhar, que vai dar tudo certo. Certo? É assim a profecia que você tem que dizer lá. E ele chega lá. E qual a profecia que ele dá? Diz assim: Acabe, pode ir que você vai vencer. Aí o rei diz: quantas vezes eu já te disse para você não mentir? O que foi que Deus falou na tua boca? Aí ele disse: na verdade o Senhor mandou um espírito de mentira sobre todos esses teus profetas. E aí ele profetiza. E se cumpre. E se cumpre a promessa, a profecia do Senhor, a palavra do Senhor. Josafá, ele tem um cuidado em querer consultar o Senhor. Ele toma decisões precipitadas. Ele faz alianças que muitas vezes não devem ser feitas. Mas ele, aqui e acolá, ele está sempre assim: mas eu não consultei o Senhor, preciso consultar o Senhor. E agora ele se vê mais uma vez numa situação. Ele se percebe que não consultou o Senhor para entrar naquela aliança. E aí Josafá diz: não há aqui algum profeta do Senhor? De novo, Josafá. O mesmo Josafá que falou isso lá com Acabe, está falando agora com Jorão. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. A profeta do Senhor,
Ele sabe tanto como é que é a vida idólatra de Jorão, que ele pergunta: há profeta do Senhor? Para que consultemos ao Senhor por meio dele. Ele não quer consultar o profeta, ele quer consultar o Senhor por meio do profeta. Porque tem muita gente que quer consultar só o profeta. E tem gente que é dirigida a vida pelo profeta. A nossa vida não pode ser dirigida pelo profeta, mas é pelo Senhor. Porque é o Senhor quem nos faz discernir se o profeta é de Deus, se a profecia é de Deus. Para que a gente não seja enganado pelas falsas profecias e até mesmo pelos falsos profetas. Então, pelo qual nós possamos consultar ao Senhor por ele. E aí, nem é sequer Jorão que responde. É um servo de Jorão. É um dos servos de Jorão. E ele diz o seguinte: olha, a Eliseu, aquele que lavava as mãos de Elias. Ou seja, aquele que era servo de Elias. Aquele que era servo de Elias. Porque todo profeta, ele tem uma identidade de servo. Profeta que parece rei, você tome cuidado. Profeta que parece um manda-chuva, cuidado, porque profeta tem identidade de servo. Profeta tem identidade de servo. E aí Eliseu, servo de Elias, nós temos aqui Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias, que servia a Elias. E aí sabe o que o rei Josafá diz? Pois a palavra do Senhor está com ele. Manda chamá-lo. A palavra do Senhor está com ele. Nós somos encorajados a estar com a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor também tem que ser com você. A palavra do Senhor também tem que ser conosco. Amém? A palavra do Senhor está com ele. Traz ele aqui, que a gente quer ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre isso que nós estamos passando. Versículos 13 e 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel. Eles foram até Eliseu, estavam ali os 3 reis, diante de Eliseu. E olha só o que Eliseu disse ao rei de Israel: Jorão, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Profeta é profeta, mano. Profeta, ele não... Deixa eu contar para você. Coroa não impõe respeito a profeta. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Recompensa real não ilude coração de profeta. Sabe por quê? Porque quem já conheceu a intimidade, a glória de Deus, não se ilude com as glórias daqui. Profeta que anda atrás de prêmio é Balaão. Esse é porque ainda não entendeu a glória de Deus. Porque quem entende a glória de Deus não se deixa ser enganado pelas glórias daqui. Quando o rei entra com os outros 2 reis, Eliseu, ele não fica tremendo a perna e diz: meu Deus do céu, e agora? Não, sabe por quê? Porque ele serve o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele serve o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não muda o discurso para agradar o rei, porque o compromisso dele anterior é agradar o rei dos reis. Pelo contrário, ele olha e diz assim: que tenho eu contigo, Jorão? O que tenho eu contigo? Vai atrás dos teus profetas, vai atrás dos profetas de teu pai, vai atrás dos profetas de tua mãe. Aí sabe o que o rei de Israel, Jorão, diz para ele? Não vou atrás do rei dos profetas dos meus pais e da minha mãe, não. Porque o Senhor chamou esses 3 reis, Senhor, esse que tu serve aí. Ele chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas.
Sabe aquele povo mau aos olhos do Senhor, que até na hora da prova ele continua atrevido? É Jorão, mano. Jorão está numa situação super difícil e ainda continua instigando e colocando a conta do pecado dele na mesa de Deus. A Bíblia já diz, amado, de que se queixa o homem de seus próprios pecados. A situação mais complicada que um ser humano pode passar é justamente atribuir a outros os seus pecados. A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? De seus próprios pecados. O que ele precisava aqui era arrepender-se e admitir os seus pecados, a sua idolatria, e o fato dele abandonar e ignorar a pessoa de Deus. E aí olha só o que Eliseu, o profeta, responde: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Vocês pensam que vocês são os grandes aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou na presença do Senhor. Ele é o grande. Olha só, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, que está aqui contigo, o rei de Judá, eu não olharia para ti, nem te veria, Jorão. Então tu dá graças a Deus tu ter vindo com Josafá, que senão nem ia te receber, eu não ia nem te contemplar, eu não ia nem parar para te ouvir. Porque tu mesmo numa situação como essa que tu está passando, tu continua zombando de Deus. Tu continua querendo levar a tua vida do jeito que tu queres. Como se Deus fosse igual aos teus deuses falsos, que não tem poder para nada. Como Deus fosse igual aos teus deuses que tu carrega de um canto para o outro. Deus não é desse jeito não. Eu só estou te recebendo por causa que Josafá está contigo. Porque senão eu nem te veria. Profeta de Deus, amado. Ele arrisca até a cabeça, viu? Arrisca ou não arrisca? Porque ele sabe que a vida é mais do que isso. É por isso que tantos pastores morreram esse ano e no ano passado. Não foi irresponsabilidade, não. Um ou outro pode ser um descuido. Mas a maioria é porque sabe que tem uma missão para cumprir. E não adianta preservar muitos dias de vida e chegar lá em cima e não ter cumprido a missão. É por isso que muitos pastores não resistiram a esse tempo. Porque era um tempo de mais necessidade, eles não podiam estar se escondendo na caverna. Eles tinham que estar no meio do campo. Porque o profeta, amados, ele já sabe o que é vida. Porque o profeta já teve um encontro com a verdadeira vida. O profeta, ele já diz aquilo que o salmista diz: a tua graça vale mais do que a vida. Versículo de número 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Trazei-me um tangedor. Na época de congregação, o pessoal diz assim: cadê os tocadores, né? Os músicos, né? Tangedor, um músico. Alguém que ia tocar, cantar, adorar. Oh, aleluia. Olha aí o que o profeta chama. Eles estão querendo uma palavra do Senhor. O profeta diz: chama aí um tangedor. Começa a tanger aí, começa a adorar. Hein, amados? Deixa eu perguntar uma coisa para você. A adoração é ou não é um ambiente para manifestação da mão poderosa de Deus?
Já percebeu quando a gente entra mesmo na adoração, quando a gente não está simplesmente cantando, mas a gente está adorando, você percebe a presença de Deus fluindo? Deus habita no meio dos louvores, amados. Diante do trono está lá continuamente a adoração ao nosso Deus. O profeta chama o tangedor começa ali a tocar, e ele vai tangendo, e diz a palavra de Deus, que veio sobre ele a mão do Senhor. Não sei se você já conheceu, mas tem gente que é desse jeito, né? Pega ali a harpa. O que foi? Não, eu estou sentindo que Deus quer falar alguma coisa aqui. E o que tem a ver a harpa? Não, traga lá, vamos cantar. Aí começa a cantar, né? O tangedor começa a tanger. E aí vai cantando. Daqui a pouco, vem a mão poderosa do Senhor. Vem a mão do Senhor e apresenta uma visão, uma palavra profética, uma revelação. É assim ou não é? Quem já passou por isso? E aí diz, mas por que aquela harpa? Olha aqui, amado, ó. Eliseu diz assim, traz aí o tangedor. Deus se manifesta no meio da adoração. Aleluia. A adoração é um ambiente para a manifestação poderosa de Deus. Diz a palavra de Deus, sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, olha só o que Eliseu disse quando veio, né? Essa palavra divina. Assim diz o Senhor, versículo 16. Fazei neste vale muitas covas. Fazei muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento. Diga, não vereis vento. E não vereis chuva. Diga, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água. De tanta água. Que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Porque Ele não vai dar só água para vocês, não. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. Oh, amados, nosso Deus é grande e poderoso. Eles estavam para morrer por falta d'água. O Senhor disse, façam covas. Façam covas. Podem fazer covas aí. Vocês não vão sentir o vento, nem vão ver a chuva. Mas o Senhor vai encher elas de água. Vocês vão ferir os moabitas, vão ferir todas as cidades. Vocês vão tapar as fontes de água deles, vão danificar com pedras os bons campos. E o Senhor dá a palavra profética, de que vai haver suprimento de água e vai haver vitória contra os moabitas. Versículos 20 a 23. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, na hora de servir a adoração a Deus, né? Aquela hora tradicional entre os israelitas, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras, e levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada, e se mataram um ao outro, agora, pois, a presa, moabitas. Olha só, o Senhor falou pelo ministério profético de Eliseu, façam covas, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver chuva, mas o Senhor vai encher as covas de água. Então, o exército deles foram cavar, fazer cova, porque o Senhor enche de água. Amados, só porque tinha um Josafá ali no meio, viu?
Porque se fosse depender de Jorão, era capaz de dizer, não, ninguém vai cavar nada disso aí não. Mas tinha um Josafá lá no meio. Cavaram. E Deus encheu aquelas covas de água, para saciar todos eles. Deus gosta do comecinho da manhã para dar vitória também, não gosta? Já percebeu? Já percebeu como há um agir de Deus no romper da aurora? Ainda tem a canção que a gente canta, né? Que o choro pode durar a noite inteira. Mas a alegria... Jesus tinha uns negócios de orar de madrugada também, né? Eles já perceberam essas questões também, né? Pois deixa eu dizer algo para vocês. O sol estava começando a raiar. Quando o sol bate naquele leito, naquele vale, com aqueles poços cavados, aquelas covas que foram cavadas, que Deus encheu de água, quando eles olham no romper da aurora, faz um efeito que aquelas águas começam a refletir vermelho. E quando reflete vermelho, com aquele reflexo da água, eles olham os moabitas e dizem o seguinte, olha, a guerra acabou. Os reis lutaram entre si, e olha o sangue todo aí, ó, no campo. Vamos avançar para a presa e pegar o despojo. Porque eles lutaram entre si mesmo e eles se destruíram. Aí eles começam a descer. Quando eles descem, os moabitas, os israelitas se levantam e os exércitos vêm contra eles. E eles são derrotados. Eles vão avançando sobre o território moabita. Quando eles avançam sobre o território moabita, eles chegam até a capital de Moabe. E quando eles chegam diante da capital de Moabe, nós vimos mais uma coisa terrível acontecer. Mesa toma o seu próprio filho e oferece em holocausto na muralha da sua cidade. Como que para aplacar os deuses. Ele entende que o seu falso Deus está contra ele. E ele quer aplacar isso. Isso choca tanto o exército, que o exército para a guerra e volta para casa. Porque a vida humana não é para ser colocada em sacrifício. Não é para ser imolada. Não é para ser oferecida como holocausto a deuses. De modo algum. De modo algum. Mas aquele rei de Israel teve mais uma vez uma chance de se voltar para Deus e se arrepender. Josafá teve mais uma chance de aprender a lição. Olha com quem tu andas. E aquele exército teve a lição também maravilhosa de saber que mesmo quando nós não vemos a chuva, mesmo quando nós não sentimos o vento, nós podemos crer na palavra de Deus. Nós podemos cavar covas e saber que Deus vai enchê-las e vai trazer a provisão. Oh, aleluia! Não sei se você já está enxergando o que Deus quer fazer na sua vida estes dias. Mas eu sei que o Senhor está dizendo para você, cavar covas. Cavar covas. Cavar covas e mais covas. Porque Ele vai encher da provisão. Você tem sido chamado desde domingo para entrar em um tempo de jejum e oração. Nós vamos adentrar nesse tempo depois de amanhã, dia 2 de setembro, quinta-feira, 30 dias de jejum e oração. Esses são 30 dias de cavar a cova.
Você está olhando para um objetivo, para um propósito que Deus tem colocado no seu coração, e você diz: Senhor, mas eu não estou vendo chuva, eu não estou sentindo vento, e o Senhor diz para você: cava a cova, cava a cova, cava a cova. Senhor, e mesmo sem sentir o vento e sem ver a chuva, sem sentir o vento e sem ver a chuva, cava a cova. Vai cavando a cova, que eu vou enchê-las de água. O Senhor vai trazer resposta. O Senhor trará resposta. O Senhor trará resposta. Ele só diz para você: cava a cova, não vê, não sente, mas creia, porque eu a encherei. Dia 2 de setembro, nós vamos iniciar 30 dias de jejum e oração. Aleluia. É mais uma santa convocação de Deus para o seu povo. Nós seguiremos até o dia 1º de outubro. E encerraremos com um sábado de evangelização na nossa cidade. Amém? Dia 2 de setembro a 1º de outubro, jejum e oração. Dia 2 de outubro, um dia de evangelização. Nós vamos ocupar essas ruas, essas praças, e vamos falar de Jesus. Amém? Amém? Você tem também no aplicativo da nossa igreja, devocional diário, para você participar junto com a gente desse jejum. E você também pode participar conosco na live de oração, de segunda a domingo, todos os dias, às 6 da manhã, e de segunda a sábado, ao meio-dia. Então, todos os dias às 6 e de segunda a sábado ao meio-dia, live no perfil do Instagram da AD Cidade. Tá bom? Vamos participar juntos desse tempo de jejum e oração. Vamos cavar as covas. Tem gente que as covas vão ser cheias antes de completar os 30 dias. E tem gente que as covas serão cheias logo, logo. Logo, logo. Não vê, não sente, mas cave, que o Senhor vai encher. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Que dia começa o nosso jejum? Dia 2. Crianças, adolescentes, jovens, anciãos, todos nós vamos jejuar. Amém? Cada um sabe a sua condição e sabe como pode fazer. Todos nós sabemos também que são 30 dias, então você não vai fazer jejum de dia em todo, né? São 30 dias, tá bom? Então, veja como você vai jejuar e participa com a gente, tá? Tem mensagem de instrução. Você que não pode estar no domingo, pode ouvi-la, tá bom? Tem outras mensagens disponíveis também sobre o jejum no nosso canal do YouTube. Você pode ouvi-la. Amanhã é quarta-feira. Amanhã já é aquele dia de sentar a família e juntos decidirem como a família vai jejuar, qual o propósito de cada um e qual o propósito da família. Estabelecer o que jejuarão para fazer aquela oração ao Senhor, já dando início a esse processo do nosso tempo de jejum. Amém? Eu já vejo tanta coisa, mano. Oh, aleluia. Domingo, ao final de cada culto, sempre alguém me abordou com alguma coisa muito especial. E ao final do culto da noite, uma irmã chegou e disse assim: pastor, depois da mensagem, quando foi feita aquela oração, desse tempo de jejum, né, que vamos iniciar, o Senhor me mostrou, naquele momento, uns anjos com umas cornetas. E aí eu disse: olha, na verdade é porque não é uma chamada do pastor, da liderança da igreja. É o Senhor que está convocando. As cornetas eram usadas para convocarem
para fazer convocações. Tem o Senhor que está convocando. E quando o Senhor convoca, eu quero estar dentro desse negócio, amado. Eu não quero estar fora da convocação do Senhor. Então eu estou junto, sim, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos cavar covas e o Senhor vai enchê-las. Há alguém entre nós, nesta noite, que veio participar do culto conosco. Que bom ter você aqui com a gente. E tem ouvido essa palavra. Quero dizer algo para você. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque Deus é bom. Ele perdoou os nossos pecados. E Ele nos deu nova vida. Então, se você está conosco nessa noite e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele está aqui para perdoar os seus pecados e para fazer você um filho de Deus, uma filha de Deus. Há alguém entre nós nessa noite que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar com o Senhor, se dá um sinal de fé com a sua mão, quero orar por você nesta noite. Há alguém entre nós para se reconciliar ou receber Jesus como Senhor e Salvador? Senhor, nós te honramos e te adoramos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu tens nos chamado a mover-se pela fé, ainda que sem sentir o vento e sem ver a chuva. Tu nos manda cavar covas e nós cavaremos, Senhor. Nós cavaremos. E nós temos certeza, ó Pai, que não serão simplesmente buracos vazios, mas que Tu encherás estas covas, ó Pai. Que Tu virás com resposta, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, a Tua mão é poderosa, e ela se revela no meio da adoração. É por isso que nós somos Teus adoradores, ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, e avançamos segundo a Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Pai, ajuda-nos e nos abençoa, Senhor, nesse tempo de jejum coletivo, ó Pai, com os nossos propósitos coletivos, com os nossos propósitos familiares, com os nossos propósitos pessoal, porque sabemos, Senhor Deus, que podemos cavar, porque Tu encherás essas covas, em o nome de Jesus Cristo. Tu trará provisão, Senhor, Tu trará resposta, Senhor, e o Teu nome mais uma vez será glorificado, o inimigo será confundido, e o Teu nome será exaltado, nossas vidas serão fortalecidas em Ti, Senhor, porque Tu és a nossa força, em Ti está a nossa confiança, Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém.